Pessoal, boa noite. Queria saber se vocês estão ouvindo direitinho. Vou começar de uma vez a conversar com vocês, porque o vídeo fica gravado, né? Então, muitas pessoas assistem depois, fica na página da Casa Girassol, para quem tiver interesse. Hoje eu vou falar sobre o tema Bem-aventurados os mansos e os pacíficos. Que o Mestre Jesus e a espiritualidade amiga possam nos auxiliar com a compreensão, o entendimento, a reflexão, as boas palavras e que nós possamos compartilhar boas energias nesta noite, né? Eu conto com vocês. É a primeira reunião do ano de 2021. Eu sempre gostei, desde que a gente fundou a Casa Girassol, de fazer a primeira ou a última reunião do ano, o último estudo ou o primeiro, porque eu acho que é um tempo de renovação e eu gosto muito de refletir sobre isso, né? Por mais difícil que seja esse momento agora que nós estamos atravessando, essa virada de ano, diferente de todas, que às vezes nem parece uma virada de ano, né? Mas em termos de reflexão, sempre é um bom momento para a gente recomeçar. E eu li um texto ontem no Instagram da minha amiga Cristiane Nunes, eu achei muito pertinente. O nome do texto é O Cotidiano Salva, da Cris. Ela falou sobre o desânimo existencial, que eu acho que é uma coisa que está mais forte ultimamente, com essa questão da pandemia, do coronavírus. Ela falou sobre esse desânimo existencial e de como que naquele dia, né, não sei se foi ontem ou antes de ontem que ela escreveu esse texto, como que estava difícil encontrar motivação para levantar e dar início às tarefas dela. E ela ficou se questionando: eu desisto ou insisto, né? Que é aquela força que a gente precisa várias vezes na nossa vida para levantar e começar. E aí ela conta no texto que ela começou a pensar em tudo que ela tinha que fazer no dia, nos filhos dela, nas tarefas domésticas, no trabalho, no estudo. E de repente aquela força do cotidiano impulsionou o ânimo dela. E ela colocou que a vida, ela nos impõe essa força, ela nos coloca novamente ao trabalho e à esperança todos os dias, né? Por mais que estejamos desanimados, a gente tem que continuar o nosso dia a dia e a gente precisa buscar força em algum lugar para continuar esse dia a dia, principalmente com alegria, né? Porque é tão bom a gente poder compartilhar boas vibrações com as pessoas. E quantas vezes essas vibrações elas caem com tanta facilidade, né? Eu sou mestra nisso. Tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso. E aí eu tropecei, já dá aquela caída e a gente tem que trabalhar para conseguir manter isso sempre, para manter uma alegria de viver, para manter uma gratidão e para conquistar tudo aquilo que a gente deseja também, né? Não só espiritualmente, mas também materialmente, porque nós estamos vivendo no planeta Terra. Se nós estamos vivendo no planeta Terra, a gente tem que se permitir a toda a felicidade que esse planeta Terra nos permite. A felicidade não é deste mundo, a gente sabe, mas ela se encontra em várias partes, em várias situações deste mundo, principalmente na nossa paz de espírito, né? E aí, eu vou contar para vocês por que eu pensei nesse tema Bem-aventurados os brandos e pacíficos para essa reunião. A primeira coisa é sobre o estudo do Evangelho. O Evangelho, ele sempre é muito importante a leitura. Às vezes a gente chega na casa espírita com uma questão, uma tristeza, algum problema, vai no atendimento fraterno e aí vem aquela receita, né? Tomar água fluidificada, ler o Evangelho.
E o Evangelho muitas vezes ele acalma, as palavras são muito bonitas, mas a grande importância mesmo é para a nossa autoanálise. Cada capítulo, cada frase desse livro, né, que é a parte moral que o Espiritismo retirou da Bíblia, cada parágrafo desse livro é importante para que possamos refletir na nossa vida, para que possamos utilizá-lo como objetivo de evolução, né? Porque estamos muito distantes daquilo. E como estamos no mundo de provas e expiações, onde somos ainda bastante imperfeitos, tudo aquilo é favorável para a gente, nós precisamos de todos aqueles ensinamentos. Quando a gente começa a achar que já está daquele jeito, tem alguma coisa errada, né? Porque nós precisamos buscar, nós ainda somos imperfeitos e nós estamos num mundo de bastante sofrimento, de bastante maldade ainda. E eu vou contar para vocês por que eu pensei nesse tema, além de ter a força do Evangelho. Todo mundo viu na televisão, né, provavelmente, que aquela artista Anissete Bruno, ela desencarnou por causa do Covid-19. E, de repente, eu pensei assim, gente, eu nunca prestei atenção na Anissete Bruno, né, porque o que chama a atenção da gente na mídia são aquelas mulheres escandalosas, são que, né, que vivem ainda de uma outra forma que a gente não está buscando, mas que estão sempre chamando atenção por algum motivo. E a Anissete Bruno, ela era muito discreta. E de repente ela desencarnou e a gente pensa assim, meu Deus, como que a Anissete Bruno vai fazer falta? Como essa mulher era discreta e ela era espírita e ela tinha uma energia tão boa, mesmo os papéis que ela fazia na TV eram sempre papéis muito tranquilos, um casamento sólido, uma família muito bonita e os filhos falaram dela com muito carinho. Eu não sei se vocês assistiram alguma reportagem e teve uma frase da Anissete Bruno que foi muito impactante para mim, que os filhos disseram que ela criou eles ensinando a seguinte frase: eu sou o centro de emissão e recepção de tudo aquilo que é alegre, próspero e feliz. Eu achei essa frase muito forte. Uma vez na palestra da Guigui, a Guigui falou que todo mundo tinha que ter uma frase, uma parte de uma oração, uma frase positiva para situações difíceis, para quando fosse passar por um momento importante, para quando fosse entrar em algum local diferente. E eu sempre tive uma frase que eu levava comigo, né, há muitos anos, toda vez que eu ia entrar em algum local, por exemplo, que eu imaginava uma forma de proteção, que é o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então era uma frase que eu repetia incessantemente. Mas depois que eu ouvi essa frase da Anissete Bruno, eu troquei. A minha frase passou a ser: eu sou o centro de emissão e recepção de tudo aquilo que é alegre, próspero e feliz. Não que eu me ache o centro de recepção e emissão disso tudo, porque eu não me acho de forma alguma. Mas porque a cada vez que eu passei a repetir essa frase, eu comecei a me questionar, assim, eu estou recebendo e eu estou emitindo o que para o universo? Porque a maioria das vezes nós não estamos emitindo e recebendo essas boas energias, né? Ou a gente está neutro, ou geralmente a gente está irritado, está sem paciência com o nosso semelhante, está preocupado, está tenso, né? Com essa questão dessa pandemia que a gente está vivendo, como que está difícil manter a nossa vibração elevada, são notícias que chegam a todo tempo, que chegam pela imprensa, que chegam pelos nossos amigos, familiares, são pessoas próximas, doentes, perdendo a vida por causa dessa doença e dessa pandemia, né? Então, eu fico pensando assim, o que a gente está recebendo e emitindo durante todo o nosso dia, né? Muitas vezes tensão. E por mais e isso não é o correto, né? Nós temos que auxiliar nessa vibração da humanidade,
do planeta Terra neste momento, gerar força, gerar amor, gerar paz. Mas para emitir esses sentimentos, essa energia, a gente tem que se permitir receber essa energia também, saber filtrar o que entra, saber filtrar aquilo que as outras pessoas fazem com a gente, né? Muitas vezes a pessoa vem e fala uma coisa que nos chateia, que nos desagrada, ou alguma atitude, mas nós temos que saber filtrar, né? A gente tem que saber receber do universo aquilo que é bom, para podermos emitir aquilo que é alegre, próspero e feliz, como diz Anissete Bruno, né? E um outro texto que me chamou muita atenção também, que é relacionado, né, com esse tema, brandos e pacíficos. Bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Foi uma mensagem do filósofo Mário Cortella, que muita gente deve ter recebido também no Natal, no Ano Novo, recebeu algumas vezes. O texto dele fala o seguinte: você vai andando com a sua xícara de café e de repente alguém te empurra e você derruba todo o café. Aí vem a pergunta: por que que você derramou o café? E a resposta mais rápida que a gente pode dar é: porque alguém me empurrou. E aí o Mário Cortella ele diz que a gente não derrubou o café porque alguém nos empurrou. Nós derrubamos o café porque na nossa xícara tinha café. Se tivesse chá, iríamos derramar chá. Se tivesse suco, iríamos derramar suco. E que isso deve ser comparado à vida. Nós somos a xícara e nós estamos enchendo o nosso coração, a nossa mente, de que tipo de coisa? Porque um dia a vida nos sacode. E a vida sacode todo mundo. Não tem esse ou aquele que fique livre das sacudidas da vida, né? E quando a vida sacode, a gente vai derramar o quê? Porque tem gente que é muito bonzinho, muito educado o tempo inteiro, até que aconteça alguma coisa que lhe fira. E aí aquela pessoa derrama aquele monte de palavras, aquele monte de fel que a gente nem imaginava que existia dentro dela. E, de acordo com esse capítulo do Evangelho, que é o capítulo 9, o que devemos ter dentro de nós, né? O que devemos buscar? A mansidão, né? A brandura, devemos ser pacíficos. Então, deixa eu passar meu texto aqui. E bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. E o que significa bem-aventurados, né? Bem-aventurados são os felizes. Quem é que não quer ser feliz, né? Toda a nossa vida, todas as nossas atitudes, tudo que a gente planeja, pensa, busca, é a procura da felicidade. E Jesus nos ensina que essa felicidade, ela está na brandura e na paz. E a felicidade, ela é um fim em si mesma. Para que a gente quer adquirir coisas? A gente quer adquirir coisas para ser feliz. Por que a gente quer evoluir espiritualmente? Para ser feliz. E por quê? Porque a gente quer ser feliz. A gente quer ser feliz para ser feliz. A felicidade, ela é uma finalidade do nosso espírito, né? Todos nós nos movimentamos nessa busca. E quem são os brandos e pacíficos? Né? A brandura significa doçura, significa calma, paciência. E quando a gente pensa na pessoa que não é brando e pacífico, geralmente nós pensamos em violência, naquela pessoa que está sempre brigando e logo vem na cabeça da gente, não, eu sou brando e pacífico. Eu não sou barraqueira, eu não fico gritando com as pessoas, mas a brandura e a pacificidade vão muito além disso, né? Olha o que o Evangelho fala com a gente. Eu vou ler um pedacinho aqui. Sabeis o que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Então a gente pensa, quem mata não é brando, quem bate no outro, quem entra em violência física não é brando. Mas aí Jesus nos diz: eu, porém, vos digo,
que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá ser condenado no juízo. E aí já acrescenta mais alguma coisa. Quem quer que se puser em cólera. Né? Em cólera, a gente, por exemplo, eu, né? Eu não estou matando, não estou batendo em ninguém, mas em cólera eu já me coloco algumas vezes. Então eu já não sou tão branda e tão pacífica. E aí vem mais. E aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá ser condenado pelo conselho. E que aquele que lhe disser, és louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Raca entre os hebreus era um termo que significava homem que não vale nada, que se pronunciava cuspindo e virando a cabeça para o lado. Então, tudo isso que é colocado nesse capítulo do Evangelho, Mateus capítulo 5, 21 e 22, isso significa também o contrário da brandura, o contrário da paz. E quantas vezes que a gente expressa palavras ofensivas, quantas vezes que a gente faz principalmente julgamentos o tempo todo, né? Então a gente não mata, a gente não tá matando, a gente não tá batendo no outro, mas a gente entra em cólera, a gente emite palavras carregadas de muita agressividade e a gente principalmente julga todo mundo, quem não julga, né? Hoje o meu colega de trabalho falou assim: gente, vocês me dão licença, mas eu preciso fazer um juízo de valor aqui. Eu achei aquilo muito engraçado, né? Um juízo de valor queria dizer ele que ele ia fazer um julgamento e falar de alguém. E aí eu pensando, refletindo sobre esse estudo hoje, quando eu estava quase saindo do trabalho, deu muita vontade de fazer um julgamento sobre alguém. Aí eu pensei assim: não, esse ano eu vou fazer menos juízo de valor sobre as pessoas, porque isso também é uma forma e uma forma pesada de se emitir energias ruins para o universo, porque quando a gente fala mal de alguém, quando a gente emite palavras agressivas, nós estamos emitindo más vibrações para o universo e muitas vezes de forma muito pesada. Né? Ainda tem aquela questão: é só um comentário, não estou falando mal, é só um comentário. E a gente ri, e aí envolve o deboche, né? E, na verdade, a caridade para com o próximo é a lei primeira de todo o cristão. Né? A caridade, ela envolve atitudes e pensamentos. O pensamento, ele é matéria também. É claro que há uma gradação, né, nessas questões. Às vezes a gente só está pensando, algumas pessoas só estão pensando no mal, mas não estão falando. Algumas estão falando, mas não estão praticando o mal. Então, há níveis de gradação. Nós não somos perfeitos, nós somos imperfeitos e estamos em busca. O importante para a gente nesse momento da nossa evolução espiritual é a caminhada, é o esforço, é o trabalho para melhorar. E esse trabalho, ele não é pequeno. Esse trabalho, ele não é com uma hora que a gente fica na casa espírita, não é com uma hora e meia que a gente assiste uma palestra, um estudo, com uma pequena leitura. É um trabalho de 24 horas. É uma preparação até quando a gente está dormindo. É uma preparação antes de dormir, porque quando estamos dormindo, nós estamos, né, o nosso espírito ele sai do corpo para trabalhar, para visitar pessoas, para visitar lugares. E de que maneira que a gente está indo para esse sono, né? Com o coração pesado, tenso, com raiva, com cólera, né? Eu outro dia li em algum lugar maneiras de ficar menos tenso, de ser mais feliz, e entre elas incluía, era para ansiedade, era um trabalho para ansiedade. Não ficar olhando seu celular na primeira nem na última hora do dia. Isso para mim é um trabalho intenso, porque eu olho o celular o tempo inteiro. O tempo inteiro eu acho que meus filhos vão me telefonar, vão mandar o WhatsApp, vão precisar de mim, que alguém vai precisar de mim, eu tenho que resolver na hora. E aí, quando eu não estou esperando o WhatsApp, eu estou olhando matérias, aquelas matérias pesadíssimas, aquelas coisas horríveis. E eu preciso, como eu sei que muita gente precisa também, fazer um descarrego, né, de internet, porque isso é uma
questão que está contribuindo muito para essa ausência de paz que a gente está passando por ela. E uma outra questão desse capítulo do Evangelho também é por que Jesus diz que bem-aventurados os brandos, porque eles herdarão a terra, se Jesus se importa tanto com o plano espiritual, com a nossa vida espiritual, né? É porque enquanto o homem aguarda os bens do plano espiritual, ele tem necessidade dos bens da terra. Apenas ele não pode dar mais importância aos bens da terra do que aos bens espirituais. Porque qual que é a nossa maior riqueza, gente? Qual que é a maior riqueza que um ser humano pode ter? É a paz. Porque sem a paz do seu espírito não adianta você ter nada de material, que você não tenha a alegria de viver, né? Está tendo umas perguntas aqui no Instagram sobre a ira de Deus, né? O que esperar de míseros seres como nós? Para a doutrina espírita, Deus não é um ser humano que fica irado ou que tem raiva, né? Tem esse tipo de sentimento. Não é um Deus humanizado. Deus é o princípio de todas as coisas. O ser humano, ele segue o seu próprio caminho. Muitas vezes o que a gente vê como ira de Deus, que a gente vê como tragédia, faz parte da nossa própria evolução, do nosso aprendizado. Essa semana, a doutrina espírita, ela acredita que há vários planetas habitados. Quando Jesus diz, há muitas moradas na casa do meu Pai, ele está dizendo sobre vários planetas, vários níveis de local no plano espiritual. E eu estava conversando com uma pessoa essa semana sobre isso, né? Como que o ser humano ainda é tão imperfeito, como que existe tanta violência no mundo, na Terra. A gente parece, às vezes, até que está no mundo primitivo, né? São muitas aberrações. Tanto as nossas imperfeições, são muitas imperfeições assim do ser humano normal, como nós, como tem pessoas ainda que praticam coisas muito primitivas, que nos assustam. E aí essa pessoa falou comigo assim, mas como que a gente vai passar para o planeta de regeneração? Isso não existe. O ser humano é imperfeito, vai demorar bilhões de anos para o planeta Terra passar para um planeta de regeneração. Mas então a gente lembrou daquela questão, né, de que quem não tiver a possibilidade de continuar vivendo neste planeta vai reencarnar em outro planeta. E espíritos mais evoluídos que nós também virão para cá para ajudar nessa evolução, né, da Terra, né, porque a Terra já está cansada demais, né, gente? Nosso planeta ele está se deteriorando e é um planeta muito bonito, que tem uma natureza maravilhosa e que precisa de um empurrão nosso aí para prosperar. Então a gente tem que acreditar que a gente está indo para um planeta de regeneração, sim. Talvez não com esses mesmos seres humanos que estão aqui, né? Mas com novos encarnados e com a limpeza do planeta. Uma outra parte é afabilidade e doçura, que é uma outra parte desse capítulo, que quando somos benevolentes com os nossos semelhantes, automaticamente nós nos tornamos dóceis e amáveis, né? A boca fala aquilo que vai no coração, mas nem sempre. Qual que é o objetivo do espírita? É a mesma coisa que a gente tem no coração, a gente poder expressar, porque se não for assim, será hipocrisia, né? Quem traz a doçura no coração, mesmo que seja uma pessoa rude, ela se expressa com doçura, né? E, por outro lado, há também aquelas pessoas que possuem a máscara da educação,
que eles são brandos desde que nada os agache, mas que a menor contrariedade eles se mordem. E a palavra também é uma forma de violência, né? Como eu falei aqui, muitas vezes nós somos brandos e pacíficos quando estamos frente a frente, mas como diz o Evangelho, quando se vira as costas, a língua se transforma em dardo peçonhento. Então, os lábios, eles devem ser associados ao coração para que não seja uma hipocrisia da nossa parte. E a paciência também é uma forma de caridade e é uma das formas mais difíceis de caridade. Quantas vezes que a gente perde a paciência por dia na nossa vida, né? Porque a caridade da esmola dada aos pobres, ela é muito fácil de se fazer, ela é a mais fácil de todas, né? Porque geralmente a gente doa aquilo que está sobrando. Mesmo quando é alguma coisa que a gente precisa, não é excesso, é de forma que ainda possamos estar em conforto. E exercitar a paciência é uma caridade que a maioria de nós não consegue praticar ainda, que é perdoar aqueles que estão no nosso caminho para serem instrumentos da nossa evolução. Né? E perdoar, gente, muitas vezes essa violência, ela não chega a passar nem pela palavra. Muitas vezes a violência é o desprezo. Quantas vezes a gente não tem paciência para alguém, né? E essa pessoa vem alegremente nos contar alguma coisa, nos pedir alguma ajuda e a gente olha aquilo meio que com desprezo, que também é uma forma de agressividade, né? E tem um parágrafo que eu acho muito interessante, que tem tudo a ver com o nosso dia a dia, esse capítulo 9 do Evangelho, que é: a vida é bem difícil, bem o sei. Compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinete, mas que acabam por ferir. E o que significa, né, essa falta de paciência? Gente, são mil nadas, picadas de alfinete que a gente vai recebendo diariamente, o tempo todo. São coisas pequenas que vão nos desgastando, que vão desgastando o nosso dia. E quando a gente vê, nós já perdemos a oportunidade de agir positivamente, de fazer muita coisa boa, só porque alguém me fechou no trânsito. Depois eu cheguei em casa e alguém falou alguma coisa que eu não gostei. Cheguei no trabalho e alguém agiu de uma forma que eu não gostei. E aí fui na padaria, alguém furou a fila. São mil nadas, com tantas coisas importantes acontecendo, nós vamos valorizando essas picadas de alfinete e sem que a gente perceba, aquilo vai atrapalhando o nosso dia todo e vai nos impedindo, né, vai atrapalhando a nossa evolução mesmo do dia a dia, que já é tão pequenininha, tão sofrida essa evolução a passos tão pequenos, né? E o fardo, na verdade, ele fica menos pesado, né, quando a gente olha para o alto e não quando a gente se curva para a frente e fica dando importância a essas dezenas, centenas, milhares de coisas pequenas que vão acontecendo na vida da gente. Uma outra qualidade que o Evangelho nos coloca como fazendo parte da mansidão e da paz é a obediência e a resignação, que são duas virtudes que são companheiras da razão. Muita gente não gosta de ser obediente, muita gente não gosta de ser resignado, porque fala que é a negação do sentimento, você tem que negar sua vontade para obedecer. Quando falamos em obediência, aqui a gente fala da obediência das leis de Deus, né? Que são as leis que estão escritas na nossa consciência, que são imutáveis. E a resignação é perante aquelas coisas que não temos como mudar, não temos como mudar às vezes naquele momento da nossa vida e só nos resta resignar. Porque a revolta, ela não leva a nada. Quanto mais a gente se revolta, mais a vida
vai dificultando as coisas e vai nos oferecendo, né, o que a gente chama a ira de Deus, né, que não é a ira de Deus, na verdade, é instrumento para a nossa evolução. Mas esse castigo, essa ira, não é exatamente um castigo, é para mostrar para a gente do que a gente é capaz, para que a gente veio, a força da capacidade que nós temos para nos reconstruir. Então, tem uma pessoa colocando aqui, né, que a gente é capaz de falar horas e horas sobre tudo o que é ideal. Mas quantas pessoas são capazes de praticar o ideal pregado? É justamente isso sobre o que a gente está falando. Teve uma época na minha vida que eu ia na casa espírita e falei assim, meu Deus, mas eu já venho há tantos anos numa casa espírita, eu escuto a mesma coisa, ninguém traz nada de novo. São anos e anos com essa mesma palavra do Evangelho, essas mesmas palavras do Livro dos Espíritos. E aí fiquei até meio assim, será que eu continuo vindo aqui? Porque isso tudo aí eu já li, isso tudo eu já escutei. E aí eu pensei assim, gente, eu escutei isso tudo, anos e anos, e olha o pouco que eu consegui evoluir, escutando a mesma coisa. Imagina se eu não tivesse escutado, se eu não tivesse refletido sobre isso, né? E a gente não tem que pensar quantas pessoas são capazes de praticar o ideal pregado. Na verdade, nenhum de nós somos, né? Só esses espíritos muito diferenciados que reencarnaram na Terra. Mas a nossa evolução está na nossa caminhada, no esforço que a gente faz para melhorar. Todos estamos muito longe de pregar, de praticar esse ideal pregado. Mas eu sou a mesma pessoa, eu passei anos e anos, eu sou a mesma pessoa desde o primeiro dia que eu entrei na casa espírita até hoje. De forma alguma, muita coisa em mim melhorou, né? Lógico que eu fiz muita coisa atrapalhada desde o dia que eu entrei na casa espírita a primeira vez, mas muita coisa em mim melhorou também, né? E a questão de você frequentar um templo religioso é você poder dividir e poder refletir e poder conversar com as outras pessoas que frequentam sobre essa caminhada, poder caminhar junto mesmo, porque sozinha é muito difícil, né? Algumas pessoas que eu conversei durante o período da pandemia falaram assim, eu estou achando a vida mais difícil porque eu não estou indo na Casa Girassol. E lá as pessoas me davam força para continuar, né? Esse grupo de pessoas no mesmo intuito dão forças para a gente caminhar, né? Uma outra questão que está entrando aqui é sobre brigas e inconveniências na casa espírita, que realmente quem frequenta a casa espírita há muitos anos sabe que isso acontece muito, mas acontece também dentro da família da gente, acontece no trabalho da gente, e isso é uma forma de crescimento também. Eu presenciei algumas vezes na casa espírita situações que eu achei muito bonitas e que me deixaram de queixo caído, porque geralmente, né, por causa do nosso orgulho, a casa espírita é um local com mais tendência a receber pessoas orgulhosas e vaidosas, pelo próprio formato de estudo, né, que dá essa possibilidade de todo mundo exibir o seu conhecimento, pela própria evolução, pelo nível de evolução que a gente está, que não é nem maior nem menor que de nenhuma outra religião, mas que tem características específicas. Então eu já vi muita briga dentro de casa espírita, né? Eu devo ter uns 30 anos de casa espírita e eu vi muita gente deixar a casa espírita por pouca coisa. Eu já vi gente deixar a casa espírita porque alguém não cumprimentou, alguém não abraçou. Mas eu vi coisas que me impressionaram muito de pessoas que sofreram algumas questões dentro de casa espírita que continuaram e que na outra semana estavam lá e na outra semana também e que não usaram de melindre, coisas que para mim, no meu ver, eram fortes, mas que essas pessoas conseguiram superar e continuar. Por quê? Porque
nós estamos caminhando juntos, mas para mim não deve importar a evolução do outro, deve importar a minha caminhada, né, o meu processo evolutivo. Os outros são pessoas que vão me auxiliar até quando estiverem enchendo minha paciência, né? Quando alguém está enchendo minha paciência é para que eu possa exercitar a minha paciência. E aí, uma frase interessante desse capítulo do Evangelho, a Thelma está colocando aqui, que é importante entender que não é porque se frequenta a casa espírita que se é perfeito ou totalmente evoluído. De jeito nenhum. Nem tem nesse planeta frequentando, né? Uma pessoa perfeita ou totalmente evoluída. Nós tivemos Jesus, tivemos alguns espíritos que se aproximaram, né? Mesmo assim bem distante, mas a maioria de nós realmente está aqui para prova e expiação mesmo. E cuidado quem está achando que está em missão. Né? Nós temos pequenas missões, sim, né? Claro que todo mundo veio para fazer alguma coisa de positivo, mas a maior parte é provas e expiações. Né? A gente luta para cumprir essas pequenas missões que a gente tem, até para poder saldar um pouco o nosso débito. E a virtude na nossa geração, isso no século XIX, que ele colocou no Evangelho, né? A virtude da nossa geração é a atividade intelectual e o seu vício é a indiferença moral. Olha como que no século XXI continuamos com as mesmas virtudes, com a mesma virtude e o mesmo vício, né? O vício da indiferença moral, da falta de empatia, né? da agressividade com comportamentos, com palavras, ou desprezo pelo outro. E hoje ainda tem um agravante, né? Porque dentro dessa atividade intelectual nós sofremos uma escravidão intelectual relacionada à mídia e ao marketing. Nós somos escravos da mídia. Por mais que a gente se ache esperto e inteligente, a gente está sendo esperto e inteligente com informações que empurraram para dentro da cabeça da gente e que continuam, né, tentando inserir no nosso pensamento 24 horas por dia através da mídia e do marketing. Uma outra questão desse capítulo que o Evangelho coloca, né, ele fala sobre a paciência, sobre a doçura, sobre a brandura e a cólera. A cólera que é o contrário da brandura, ela é proveniente do orgulho. O ser humano, ele se julga tão superior que não suporta uma comparação qualquer que possa rebaixá-lo. A maioria das situações de cólera, ela é relacionada com o orgulho ferido. A cólera, ela acaba se voltando contra nós mesmos porque compromete a nossa saúde, tira a nossa paz. Não tem nada pior do que quando a gente está com muita raiva de alguém, ou aquela dificuldade de sair da raiva e que fica um ciclo vicioso. Nós acabamos prejudicando a nós mesmos, né? E muitas vezes, por causa de orgulho ferido, por causa da cólera, nós tomamos decisões e atitudes que podem marcar toda uma encarnação, né, gente? Muita coisa a gente consegue consertar. Agora, muita coisa a gente leva uma vida sem conseguir consertar. Meu irmão sempre me falou assim, você tem muitas reencarnações, mas como Daniela, nessa situação, é só essa. Então você tem que tirar o máximo de proveito dela, porque você não vai reencarnar exatamente com essas oportunidades e com essas possibilidades que você se encontra agora, né? Está sendo colocado aqui também que o espírito, energia, não se limita ao intelecto. É claro que não, né? Nós temos as duas asas da intelectualidade e da moralidade, e o objetivo é que elas sejam equiparadas. Mas é lógico que a gente está intelectualmente muito mais avançado do que moralmente, né? Intelectualmente, como massa, que eu estou falando, o momento que a gente vive tecnológico, né? O momento que a gente vive no planeta, ele é muito mais intelectualmente avançado do que moralmente.
E tem um texto do Emmanuel, que eu achei muito bonito, que é sobre os mansos de coração. Eu ia colocar aqui para ler, mas eu tenho um pouco de dificuldade com o Instagram. Eu vou lendo aos pouquinhos para a gente. Mansos de Coração. É do Emmanuel, do livro Escrínio de Luz, pelo médium Francisco Cândido Xavier. Quando Jesus proclamou a felicidade nos mansos de coração, não se propunha, de certo, exaltar a ociosidade, a hesitação e a fraqueza. Muita gente, a pretexto de merecer o elogio evangélico, foge aos mais altos deveres da vida e abandona-se à preguiça e à fé inoperante, acreditando cultivar a humildade. Então, essa questão da paz, ela não é somente de você ficar pacífico ali parado. A paz, ela envolve também pacificar. A gente tem a obrigação de pacificar, né? Tem muitas situações que a gente tem que intervir, sim, mas não com violência, né? Intervir com brandura, pacificando. O mestre desejava destacar as almas equilibradas, os homens compreensivos e as criaturas de boa vontade, que, alcançando o valor do tempo, sabem plantar o bem e esperar-lhe a colheita, sem desespero e sem violência. Agora, olha que interessante essas duas frases. A cortesia é o primeiro passo da caridade. A gentileza é o princípio do amor. O que isso quer dizer? Nós não somos corteses, nós não somos caridosos e amorosos de nascença, não. Né? A gente pode até ter aquele verniz, em algumas situações somos sim muito caridosos, muito amorosos, em outras não. Mas toda a evolução espiritual exige um trabalho muito grande. Então, o primeiro passo para se tornar caridoso automaticamente é ser cortês, é ser educado, é um treinamento que a gente precisa, né? E a gentileza é o princípio do amor, né? Porque se nós começarmos a tratar todo mundo com arrogância, com palavras rudes, quando que a gente vai conseguir desenvolver esse amor verdadeiro, né? Ninguém precisa, pois, aguardar o futuro a fim de possuir a terra. É possível orientá-la hoje mesmo, detendo-lhe os favores e talentos entre os nossos semelhantes, cultuando a bondade fraternal. As melhores oportunidades de cada dia no mundo pertencem àqueles que melhores se fazem para quantos lhes rodeiam os passos. E ninguém se faz melhor arremessando pedras de irritação ou espinhos de amargura na senda dos companheiros. Né? Gente, isso aqui é muito certo, né? Quanto mais brando e pacífico nós formos, mais felizes nós seremos, porque quando estamos irritados, quando estamos, né, arremessando pedras de irritação nas outras pessoas, isso se volta contra nós mesmos. Quando estamos encolerizados, não somente encolerizados, mas quando estamos arremessando, olha que interessante, espinhos de amargura. O que é arremessar espinhos de amargura? São aquelas pessoas que reclamam o tempo inteiro, né? Somos nós que reclamamos o tempo inteiro, que achamos que não estamos no local que merecemos, da forma como merecemos, no trabalho que merecemos, etc, etc, e por aí vai. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado, tanto com a violência, com a agressividade, quanto com a reclamação, que também nos tira a paz e vai minando a nossa energia. A reclamação, ela faz com que a nossa vibração caia demais. A agressividade faz com que a nossa vibração caia demais. A sabedoria é calma e operosa, humilde e confiante. Agora, olha que interessante, né? Esse parágrafo. O espírito de quem ara a terra com Jesus compreende que o pântano pede socorro, que a planta frágil espera defesa, que o mato inculto reclama cuidado e que os detritos do temporal podem ser valioso adubo no silêncio do chão. O que está falando isso? É que a gente tem que ter a compreensão de que muitas pessoas estão, assim como tem muita gente que está na nossa frente, tem muita gente que está atrás também, né? E que a gente tem que estender a mão e compreender essas pessoas que ainda estão caminhando
de uma forma mais complicada que a nossa, né? Mesmo porque tem muita gente que está muito melhor que nós. Houve uma pergunta aqui que a gente é brando até o limite da paciência, né? E quando chega ao limite da paciência? Quando chega ao limite da paciência, a gente estoura. Mas qual que é o objetivo de tanta reflexão, de se repetir tantas vezes a mesma palavra? É estender cada vez mais esse limite da paciência, né? Todo mundo tem um limite de paciência. Nós não somos perfeitos. Estamos num planeta de provas e expiações. Então a gente estuda o Evangelho, a gente se reúne numa casa espírita, é justamente para estender os nossos limites da compreensão, estender os nossos limites da paciência no máximo possível que cada um conseguir, né? A gente não pode também achar que vamos atingir a perfeição em uma vida só. Se pretendes, pois, a subida evangélica, aprende a auxiliar sem distinção. A pretexto de venerar a verdade, não aniquiles as promessas do amor. Abraça o teu roteiro com a alegria de quem trabalha com fidelidade ao sumo bem, estendendo a graça da esperança a benefício de todos. E um dia todos os que te cercam e te acompanham entoarão o cântico de bem-aventurança que o teu coração escreveu e compôs nos teus atos, aparentemente pequeninos de fraternidade e sacrifício em favor dos outros em tua jornada de ascensão à divina luz. Então, o que esse texto do Emmanuel fala para a gente fazer o nosso papel com relação ao nosso semelhante, evitando principalmente julgamentos. Cada um está em um ponto dessa caminhada, não podemos querer e nos irritar porque as outras pessoas não compreendem as mesmas coisas que nós, até porque nós ainda não compreendemos muitas coisas também, né? A gente repete as palavras, estuda, e quando a gente vê, estamos sempre caindo novamente, mas sempre caindo mais alto um pouquinho, isso que é importante, né? Se a gente estiver piorando, porque a gente não está fazendo a coisa certa, está estudando pouquinho, vamos ler mais o Evangelho, e não somente ler, gente. Se não houver uma reflexão, não adianta você ler o Evangelho da primeira até a última página, se você não consegue refletir sobre isso, e se você não consegue enxergar os seus defeitos lendo o Evangelho, né? Se a gente acha que a gente já alcançou aquilo tudo ali, tem alguma coisa muito errada. Quando a vida sacudir, a verdade virá à tona, né? E o que importa é a nossa caminhada com esforço, trabalhando 24 horas, trabalhando as nossas vibrações, as nossas reflexões, né? Tentando mudar os nossos hábitos no nosso dia a dia. Então, é isso. Eu queria agradecer a todos vocês a oportunidade, né? Quem esteve aqui com a gente, pelo menos um pouquinho. Às vezes a gente, igual eu estava falando no princípio sobre a frase da Anissete Bruno, que eu adotei para mim, né? Eu sou o centro de emissão e recepção de tudo aquilo que é alegre, próspero e feliz. Às vezes a pessoa passa um pouquinho pelo estudo, escuta uma frase e muda alguma coisa no dia a dia dela, na reflexão. Às vezes a gente ouve uma frase do estudo de alguém ou lê uma frase em algum lugar que muda a nossa forma de refletir também. E principalmente quando a gente está estudando. Fazer um estudo na casa espírita é uma das coisas que eu acho mais difícil para mim. É algo que me tira totalmente da minha zona de conforto, e toda vez eu penso que eu nunca mais vou fazer, mas aí a consciência fica me cobrando, porque é quando eu mais reflito. E a gente precisa dessa reflexão para mudar a nossa atuação, né? Na humanidade, no planeta, como seres humanos. Todos nós precisamos começar de algum lugar, que seja pela reflexão,
né? Porque isso acalma a gente também. Vou colocar só mais uma coisinha aqui. Eu vou encerrar um pouco antes, né? Porque eu sou uma pessoa resumida. Eu fiquei 2 dias refletindo sobre isso, estudando, três dias. E como a minha vida fluiu melhor nesses dias, porque quando a gente está estudando palavras, lendo palavras positivas, automaticamente a nossa mente entra numa vibração mais positiva, né? E isso é muito legal. E é por isso que eu nunca desisto de fazer os estudos, embora eu confesso que é muito difícil para mim. Mas eu acho que todo mundo tinha que fazer um estudo um dia, ou pelo Instagram, ou publicamente na casa, porque é muito importante, né? E aí eu vou encerrar com aquela oração que eu gosto muito de fazer na casa de Girassol, que é em forma de poesia, mas eu espero que eu não esqueça. Se eu esquecer, eu emendo alguma outra coisa. Senhor, Mestre dos sábios, Pai de toda a criação, põe doçura em meus lábios e a fé em meu coração. Sol de amor que me conduz na vida em que me agasalho. Enche os meus olhos de luz e as minhas mãos de trabalho. Dai-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todo espinho em flores do meu dever. Pai, não se esqueça de mim nas bênçãos da compaixão. Guarda-me em teu coração, que é de paz e amor sem fim. Muito obrigada, gente. Muita paz para todo mundo. Que assim seja.